Em plena manhã de segunda-feira, uma criança não vai à escola. Em vez de usar um uniforme, ela no máximo tira o pijama, pega a sua mochila e vai para a sala ou para o quintal. Parece estranho? Ali, junto com seus pais ou irmãos, ou até mesmo um professor particular, ela começa a aprender. Não há sinal para o recreio, nem separação de turmas por idade. Não há disputa por atenção numa sala superlotada e o foco é individual. Para a maioria dos brasileiros, essa cena é incomum. Trata-se de uma possível imagem do homeschooling, ou educação domiciliar, um modelo educacional que vem crescendo no mundo. Inovação pedagógica, um direito familiar ou um risco para a criança? Como o método funciona na prática e o que dizem críticos e defensores? Entenda o debate sobre educação domiciliar neste vídeo da Brasil Paralelo. A educação domiciliar moderna se tornou um movimento organizado a partir da década de 1970, impulsionada por educadores que questionavam o modelo tradicional de ensino obrigatório. Um dos principais teóricos dessa vertente foi o americano John Holt. Em sua obra Aprendendo o Tempo Todo, Holt explicou que toda criança age como um cientista. Em vez de simplesmente engolir a informação pronta, elas preferem pôr a mão na massa. Observam o mundo, criam suas próprias teorias e testam cada uma delas o tempo todo, para ver se faz sentido. Segundo Holt, crianças precisam observar, pensar hipóteses e testar teorias na vida prática, e assim criar conhecimento. Para o educador, a escolarização formal padronizada interfere de maneira negativa nesse processo natural. Com o passar dos anos, o movimento deixou de ser uma alternativa pouco conhecida e passou a figurar como uma opção realista em diversos países. Mas esse processo não foi automático. Nos Estados Unidos, muitas famílias enfrentaram décadas de batalhas judiciais até conseguirem a aprovação da educação domiciliar em todos os 50 estados americanos. E mesmo legalizada, a prática apresenta diferenças relevantes em cada estado. Oklahoma, por exemplo, é considerado mais amistoso em relação ao homeschooling, pois os pais não são obrigados a contatar as autoridades antes de começarem a educar seus filhos em casa. Já no estado de Massachusetts, a regulamentação é mais rígida, com aprovação de currículo e avaliação de trabalhos dos alunos. Dados do National Home Education Research Institute indicam que no ano letivo de 2024 e 2025, os Estados Unidos registraram aproximadamente 3,4 milhões de estudantes educados em casa. Esse número representa cerca de 6% de toda a população em idade escolar do país. O perfil dessas famílias também abrange diferentes classes sociais e grupos demográficos. Segundo um estudo do Departamento de Educação dos Estados Unidos, publicado em 2019, 41% dos alunos em ensino domiciliar são negros, asiáticos, hispânicos ou de outras etnias, ou seja, não brancos ou não hispânicos. Em termos de desempenho acadêmico, as pesquisas compiladas por esse instituto mostram que os alunos educados em casa pontuam, em média, de 15 a 25 percentis acima dos alunos de escolas públicas em testes padronizados. Mas afinal, é só o desempenho escolar que influencia nessa decisão? Segundo o relatório de 2019 do Departamento de Educação dos Estados Unidos, esses são alguns dos motivos. A personalização do currículo, a busca por um ambiente mais seguro, fortalecer os laços familiares entre filhos, pais e irmãos, transmitir valores familiares e crenças específicas, problemas de saúde física ou mental da criança e, por fim, o desejo de fornecer uma abordagem não tradicional para a educação. Entender o papel das instituições políticas exige profundidade e estudo. Aqui na Brasil Paralelo, analisamos os fatos sem filtros ideológicos e sem financiamento do governo. Como você sabe, o nosso trabalho só é possível graças aos nossos membros assinantes. Participe da nossa missão, aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo, clique no link da descrição ou aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela e assine a BP hoje mesmo. Enquanto em países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido a prática é regulamentada e possui dados consolidados, a busca pelo homeschooling no Brasil foi impulsionada por fatores locais. A insatisfação com a qualidade do sistema educacional e a insegurança são os principais motivos citados por pais que optam por tirar os seus filhos das escolas tradicionais. O Brasil ocupa, historicamente, as posições inferiores em avaliações internacionais de aprendizagem.
73% dos estudantes brasileiros não alcançaram um nível básico em matemática. Em leitura, 50% não atingiram um nível mínimo para que possam exercer plenamente a sua cidadania. O cenário se repete em outros medidores. O Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências, o TIMSS, realizado em 2023, avaliou alunos do 4º e do 8º anos. No 8º ano, o Brasil empatou com o Marrocos, com uma média de 378 pontos, apresentando resultados inferiores aos países como Irã e África do Sul. A média internacional é de 478 pontos. Na avaliação do 4º ano, o Brasil ocupou a 55ª posição entre os 58 países avaliados pelo TIMSS. A nota brasileira foi de 400 pontos, bem abaixo da média global de 503 pontos, ficando à frente apenas do Marrocos, do Kuwait e da África do Sul. As famílias que migram para o ensino domiciliar também relatam uma quebra de confiança nas instituições tradicionais de ensino. No podcast Conversa Paralela, Silvio Medeiros, que é um pai praticante de homeschooling, falou sobre as motivações diversas das famílias que optam por esse caminho. A gente conhece de tudo, né? Famílias que são muito críticas ao sistema escolar e que efetivamente advogam contra o sistema escolar. Eu diria que essa é a minoria, tá? Né? E a gente conhece também muitas famílias que entendem que a escola é um aliado da família e que, inclusive, podem se associar às suas famílias no momento apropriado ou conveniente. Então, tem muitas famílias que entendem que, olha, nesse momento eu preciso eu tenho, sei lá, um familiar doente em casa, eu preciso que minha família esteja mais reunida, porque eu não vou ter o tempo de deslocamento, eu não tenho os meios para estar mandando meu filho para a escola, ou meu filho nesse momento está sofrendo bullying por uma criança, está tendo um problema pontual de violência, então eu trago ele para minha casa, faço o homeschooling por um tempo, nada vai impedir dessa família depois retornar à escola. Então, claro, todas as famílias que eu conheço de homeschooling, elas saíram do sistema escolar, cada um com a sua própria insatisfação, mas todos com insatisfações e críticas em relação ao modelo institucional que a gente tem hoje. Segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED, cerca de 75 mil famílias brasileiras já adotam a prática com mais de 150 mil estudantes domiciliares, um aumento médio anual de pelo menos 50% de novos estudantes. A rotina do ensino domiciliar varia de acordo com cada família, mas o processo possui duas características centrais: o autodidatismo e a personalização. Ser autodidata é basicamente aprender a aprender. É quando a criança deixa de ser apenas uma espectadora da aula e ganha confiança para pesquisar e descobrir as coisas por conta própria. Já a personalização é a possibilidade das famílias planejarem a educação dos filhos de acordo com a sua realidade e necessidades específicas. Os pais também não precisam ser especialistas em todas as disciplinas, como física ou química. Eles atuam como tutores, que orientam o estudo utilizando livros didáticos, plataformas online, cursos em vídeo e professores particulares, como explica o influenciador e filósofo Tiba Camargos. Como um pai ou uma mãe vai conseguir educar a criança, quando ela estiver lá com uns 15, 16 anos, na física, na química, na matemática, em português e tudo mais. Mas o homeschool não se caracteriza como o pai e a mãe que ensinam tudo para o seu filho. De fato, você tem que acompanhar tudo, mas tudo você não vai saber passar, né? Então você pode contar com pessoas, aulas particulares, nossos filhos fazem pela internet também, com professores, aula de piano, aula de latim, aula de inglês. A flexibilidade é uma das marcas dessa abordagem. Não existe necessariamente um horário definido para começar a aprendizagem, como em escolas tradicionais, por exemplo. Karen Mortean, mãe homeschooler de 5 filhos, afirma o seguinte: as pessoas podem até pensar que eu acordo e já estamos pegando os cadernos, mas não é assim. O pessoal está lá fora com o gato, com o cachorro no quintal, mas isso traz aprendizados que às vezes ignoramos. A criança acorda, vai para fora, contempla o sol, contempla o dia que está começando. Uma das dinâmicas relatadas por essas famílias é o ganho de eficiência. Como o ensino é personalizado e direto, o tempo rende mais. Sem a necessidade de gerenciar uma turma de 30 alunos, os pais conseguem focar nas dificuldades e habilidades específicas de cada filho. No entanto, essa visão pedagógica e familiar enfrenta resistências institucionais e esbarra na legislação brasileira.
No Brasil, matricular crianças e adolescentes em uma instituição de ensino regular é uma obrigação prevista em lei. A indecisão jurídica em torno do ensino domiciliar foi levada ao Supremo Tribunal Federal em 2018. A Corte decidiu que a prática não é inconstitucional, mas determinou que ela não pode ser exercida livremente enquanto o Congresso Nacional não aprovar uma lei federal que regulamente as regras e as avaliações do método. A falta de uma solução legislativa mantém as famílias no limbo jurídico. Pais que decidem educar os filhos em casa correm o risco de serem processados por abandono intelectual. Nós fazemos homeschooling desde 2012, nós nunca tivemos nenhum problema, mas a gente sabe, né, que há essa insegurança e aí os pais ficam na mão, né, do conselho tutelar que chegou lá e foi com a cara ou não, né, ou do juiz que vai do Ministério Público que vai como eu vou dizer, de acordo com a jurisprudência local, com a interpretação da lei. Então, essa insegurança jurídica realmente tem sido ruim para muitas famílias. Não foi a nossa experiência sempre foi muito positiva, a gente nunca realmente teve nenhum tipo de problema. Em São Paulo e no Paraná, tribunais de justiça determinaram a matrícula obrigatória de crianças, em alguns casos aplicando multas diárias às famílias que mantinham a prática. Em Minas Gerais, o Ministério Público tem atuado para cobrar a inserção dos alunos no sistema regular. O empecilho não é apenas jurídico, o homeschooling está longe de ser uma unanimidade. Para especialistas em pedagogia e psicologia do desenvolvimento, a sala de aula oferece experiências que vão além do conteúdo acadêmico. O professor da Faculdade de Educação da USP, Daniel Cara, destaca que o maior prejuízo da educação domiciliar é a falta de interação entre os estudantes, que estabelece o melhor ambiente de aprendizado. Segundo o pesquisador, essa ausência poderia até mesmo prejudicar ganhos de quociente de inteligência, o QI. O professor ainda definiu a educação domiciliar como uma agenda do que ele chamou de ultradireita. O que é importante destacar é que ela é uma pauta de muitas agendas e de muitos atores, mas centralmente é uma pauta da ultradireita e do tradicionalismo, que é a feição do século XXI da ultradireita. A ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, também criticou o homeschooling. Durante debate na Câmara dos Deputados, a professora afirmou que o modelo compromete a socialização e impede o contato do aluno com diferentes ideias e pensamentos. A ex-presidente do CNE ainda afirmou que faltam evidências científicas sobre a eficácia do ensino domiciliar. Já para os praticantes do homeschooling, a socialização não requer a aprendizagem em uma sala com crianças da mesma idade. Elas apontam que a inserção social ocorre no convívio diário com as pessoas de diferentes faixas etárias, em clubes esportivos, grupos de estudo e atividades na comunidade. É como se as famílias educadoras, por acaso, agora ficam o tempo todo dentro de casa, não saem, ficavam em isolamento. Exato. E ficam o tempo todo na frente da tela. Pelo contrário. Exato. As famílias homeschoolers, muitas delas têm verdadeira ojeriza à tela, entendeu? Porque estão privilegiando a convivência com a comunidade, que é uma coisa que é um diferencial do homeschooling, né? Porque enquanto as crianças estão na escola, o planeta está girando, as relações econômicas estão acontecendo, né? A vida realmente está acontecendo e as crianças ficam completamente alienadas disso, porque estão dentro de salas, né, fechadas, 4 paredes, segregadas etariamente e economicamente, né? Então, é um plano da realidade que não se aplica em nenhuma outra realidade humana, né? Instituições como a Unicef alertam para questões de segurança. Segundo a organização, a escola funciona como a principal rede de proteção contra abusos e violência doméstica, problemas que poderiam ser ocultados caso a criança ficasse isolada no ambiente familiar. Por outro lado, defensoras da educação domiciliar reivindicam que o direito de escolher a modalidade de ensino pertence primariamente à família e que o Estado deve atuar sem impor a frequência escolar obrigatória. O debate sobre o ensino domiciliar no Brasil expõe uma ferida muito mais profunda do que os métodos de alfabetização ou fórmulas matemáticas. Ele nos obriga a perguntar: até onde vai a autoridade do Estado sobre a porta da sua casa? Se as instituições públicas falham em educar e proteger, é justo punir os pais que tentam assumir esse papel com excelência?
Enquanto a política se arrasta e a justiça aplica força, milhares de crianças crescem no meio desse fogo cruzado. Mas a reflexão sobre o futuro de nossas crianças não pode parar por aqui. Muito antes dos debates sobre currículo e legislação, existe uma fase silenciosa e crucial que define quem nos tornaremos. E o novo documentário da Brasil Paralelo, Pedagogia do Abandono, investiga a fundo a realidade da educação infantil brasileira. Estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o Plano Mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa mais comprometer o limite do seu cartão de crédito com assinaturas anuais. Mas atenção, hein? Esse material é exclusivo para os membros da Brasil Paralelo. Clique no link da descrição ou acesse pelo QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela e descubra como você pode garantir o seu acesso ao novo documentário agora mesmo. Ao assinar agora, você financia o jornalismo independente e tem acesso a uma análise técnica e corajosa que não existe em nenhum outro lugar. Junte-se à BP e nos ajude a fazer o trabalho que poucos têm coragem de fazer. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.